E aí, meus queridos alunos do segundo A e B do Colégio Camp, segue aí como prometido nas lives a resolução das listas de exercício que eu passei, os exercícios que eu passei nessa primeira semana. A primeira parte aí diz respeito à função seno. Então, vou resolver os exercícios da função seno, que estão na página 8, começando aí pelo exercício 9, que nos diz o seguinte: encontre o arco côngruo da primeira volta positiva e calcule o seno de 3.465. Como que você vai proceder? Veja bem, eu vou utilizar uma calculadora aqui para abreviar o tempo da nossa aula, para não me alongar muito, mas a ideia é a seguinte: você vai pegar lá o 3.465 e você vai dividir por 360. O que vai acontecer? Se você fizer essa divisão, você vai encontrar a seguinte resposta: 9,625. O que acontece? Esse 9 aqui, ó, é a quantidade de voltas completas. 9 vezes 360. Então, vou dar 9 voltas completas e aí sobra esse finalzinho aqui, que é o 0,625. Você pega lá a sua calculadora, lá 0,625, e multiplica por 360. Se você fizer essa conta, você vai encontrar exatamente o valor de 225 graus. 225. Que no caso aqui, ó, eu peguei o resto da minha divisão, a parte inteira é o número de voltas, a parte decimal seria o resto da divisão, e aí eu encontro aqui o 225. Ou seja, o arco côngruo do 3.465 é o 225. E aí o que você vai fazer? Você vai procurar lá na sua circunferência trigonométrica onde está o 225. Porque o que aconteceu? Eu dei várias voltas, no caso aqui 9 voltas, e parei no 225. Então, se você for buscar lá na sua circunferência trigonométrica, você vai vir aqui, ó. Vamos pôr a folhinha da circunferência aqui que eu já fiz o desenho para adiantar. 225. Você vai dar 180 aqui e depois vai andar mais 45. Vai ser mais ou menos aqui, ó, no meio da volta. Então, você tem aqui o 225, que seria, depois das 9 voltas, eu paro aqui no 225, certo? Então, você vai olhar aqui, qual é o seno de 225, que você vai ter que remeter lá para o seu primeiro quadrante. Vai ficar aqui com o seno de 45, que é o arco côngruo dele no primeiro quadrante. E aí você vai pegar, é o mesmo valor do seno de 45, só que o seu arco original, onde parei de dar as voltas aqui, 225, a função seno assume sinal negativo. Então, voltando aqui para nossa folhinha, o seno de 3.465 é o mesmo que o seno de 225, que por congruência no primeiro quadrante é o mesmo que o seno de 45, mas com o sinal trocado, porque o seno no terceiro quadrante ele é negativo. Olha aqui, ó, negativo. Então é a mesma coisa. Então, na verdade, esse daqui, olhando na tabela dos ângulos notáveis, menos raiz de 2 sobre 2. Certo? Vamos fazer com os próximos aí. Seno de 13π sobre 4. Aqui agora o arco está em radianos. O que eu vou fazer? Ó? Presta atenção que isso aqui é uma dica bem legal. Aqui, ó. Você vai pegar o 13π sobre 4 e você vai pensar em fazer uma continha seguinte. O dobro de 4 é quanto? 2 vezes 4, 8. Então eu tenho 8π sobre 4. Por que eu fiz isso? Ó? Se você dividir 8π por 4, você vai encontrar exatamente esse valor aqui, ó. Vale exatamente 2π, que é o equivalente a uma volta. Certo? Uma volta. Ou seja, os valores inteiros que ficarem com o dobro no numerador em relação ao denominador será a quantidade de voltas. Então, agora você tem que pensar na soma de fração. Se eu tenho 13π sobre 4 no total e aqui eu já tenho 8π sobre 4, falta mais quanto? 8 para chegar no 13, falta 5π sobre 4. E aí eu vou procurar o meu arco côngruo
a 13π sobre 4 agora. Então, eu vou procurar lá na minha circunferência quem é o 5π sobre 4. Se você bem lembrar, π sobre 4 é 45, 5π sobre 4 é um múltiplo de 45 graus. É um múltiplo de π sobre 4, ó. É 5 vezes π sobre 4. Já ensinei isso nas nossas aulas aí. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar lá na sua circunferência trigonométrica, você vai procurar novamente quem é o 5π sobre 4. Deixa eu só apagar aqui para a resposta do item A aqui. E aí a gente tem aqui, ó, 5π sobre 4. Então, se você fizer a continha, ele é um múltiplo do π sobre 4. Vai sair aqui do zero, vai passar aqui, vai parar aqui no 225 novamente. Ou aqui eu já vou deixar em radianos, né? 5π sobre 4. Que é o arco original, o resto daquela divisão que a gente tinha, né? Certo? Então, dei o número de voltas. No caso aqui, ó, quando eu fiz a separação aqui, somente uma volta. 2π, que é 8π sobre 4, é somente uma volta. Então, dei uma volta completa e depois andei mais um tanto de 5π sobre 4, que é um múltiplo do π sobre 4, que no nosso caso aqui seria esse valor aqui. Como é múltiplo do π sobre 4, remetendo lá para o primeiro quadrante novamente, é o mesmo valor do π sobre 4, que é o 45 graus, né? Lembra que a gente aprendeu que termina com 4 aqui, é o 45. Então, é o mesmo valor do π sobre 4, só que a mesma ideia, o sinal onde o meu arco original parou, ele é negativo. Então, o sinal dessa função será negativo, o mesmo que o do π sobre 4. Então, vamos escrever aqui, ó, finalizando. Ó. O seno de 13π sobre 4 é igual a menos o seno de π sobre 4. Que é igual a menos, tabela dos ângulos notáveis, menos raiz de 2 sobre 2. Certo? Próximo item aí. Seno de 4.230. 4.230. Mesma ideia do item A. Divide 4.230 por 360. Você vai dividir 4.230 por 360. E você vai obter uma parte inteira 11 voltas, que é o inteiro. E aí sobra mais um decimal, que é o 0,75. Que você multiplica por 360. Se você fizer essa continha, 0,75 vezes 360, você obtém exatamente o 270 graus. E aí você vai procurar lá na sua circunferência aonde está o ângulo de 270 graus e vai calcular o seno dele. Então esse daqui, ó, é o mesmo que o seno de 270. Aqui não tem sinal, por quê? Porque eu vou mostrar já na circunferência aqui, ó. Esse meu ciclo trigonométrico, ele tem sempre raio 1. A gente aprendeu aí. Então, 270, 90, 180, 270. Tô aqui embaixo, ó. Se eu tô aqui embaixo, projetando esse ponto no eixo dos senos, que é o eixo Y, já estou no eixo dos senos, já estou com um ponto sobre o eixo Y, e esse valor equivale exatamente a menos 1. Então, esse arco aqui, de 270, é igual a menos 1. Certo? Fazendo o último aí, o item D. Vamos virar aqui. O item D, ele fala o seguinte pra gente. Calcule o seno de menos 10π sobre 3. Menos 10π sobre 3. A mesma ideia lá. Se for em radianos, você vai completar aqui, ó. 10π sobre 3 negativo. Eu vou dividir aqui, pegar o dobro. Lembra que eu falei para pegar o dobro do número que está aqui embaixo? Ó? O dobro aqui é 3. Então, aqui eu vou pegar menos 6π sobre 3. Porque, novamente, aqui, ó, se é menos 6π sobre 3, isso daqui é uma volta. Isso aqui vale 2π, que é uma volta. Certo? Uma volta. Então, vou pegar o que falta. 6 para chegar no 10. Falta 4π sobre 3. É 4π sobre 3. Mais, não, menos, né? Porque os dois são negativos. Vou juntar dois negativos aí. Vai dar menos 4π sobre 3. E aí você vai procurar no seu ciclo trigonométrico um múltiplo, novamente, do π sobre 3 aqui. 4π sobre 3. E aí você vai
calcular lá. Então, o seno de menos 10π sobre 3, toma cuidado aqui agora. O que você tem que tomar cuidado? Ó? Não é negativo? Lembrando que quando a gente fala de um arco negativo, eu tenho que vir com o cálculo a varredura no ciclo trigonométrico é no sentido horário. Então, negativo vou por baixo. Então, vou pegar lá 4π sobre 3. Π sobre 3 é 60. 4 vezes π sobre 3 é 240. 4 vezes 60. Ó, de novo aqui, volta aqui para a nossa conta. 4 vezes π sobre 3. Π sobre 3 vale 60. Menos 4π sobre 3 é 240. 4 vezes 60. Então, vou vir para cá e vou andar 240 graus, que vai vir mais ou menos aqui, ó. Lembrando que aqui por baixo, ó, 90, 180, 240. Então, vou pegar esse daqui, ó, é o meu 4π sobre 3 negativo, certo? 4π sobre 3 negativo. E aí, eu vou remeter ele novamente lá para o meu primeiro quadrante, eu vou obter exatamente a mesma coisa. Não falei que era um múltiplo do 60, que é o π sobre 3? Então, aqui é o mesmo valor, só que aqui no meu ciclo trigonométrico, no segundo quadrante, a função seno assume valores positivos. Então, aqui seria a mesma coisa, então, eu vou escrever aqui, ó, é a mesma coisa que o seno de π sobre 3. Π sobre 3, 60, seno de 60, na tabelinha dos ângulos notáveis, esse valor aqui é de raiz de 3 sobre 2. Certo, pessoal? É isso aí. Agora, ele dá mais 4 itens aí para você. Não vou calcular os outros 4 itens, por quê? Olha o que ele fala aqui para você. Ele pega o mesmo ângulo do item A, deixa eu ver como está aqui, o mesmo ângulo do item A, só que ele coloca menos 3.465. O que acontece quando você pega o negativo? Você só vai inverter o cálculo da sua circunferência. Eu vou fazer o cálculo só do item E, que é o simétrico desse, é a mesma coisa desse daqui, e aí a gente vai concluir já remetendo para o exercício 10, que é a conclusão que ele pede para que você faça. Então, fazendo aqui, ó, o item E, o que ele nos dá? O item E é o seno de menos 3.465. É a mesma coisa que eu fiz lá no A. Então, deixa eu puxar aqui a continha do A, ó. É a mesma coisa. Então, sobrou 225 graus. Só que agora, como eu estou fazendo negativo, eu não vou andar 225 aqui para o lado positivo. Ó. Volta aqui na circunferência. Ó. Eu não vou andar 225 para o lado positivo, que é por cima. Eu vou andar 225 por baixo. Então, eu vou andar 90, 180 e mais o 45. Vai dar mais ou menos aqui. Ó. Então, esse seria o meu menos 225, que é a diferença, né? Que ó, não deu 225 na conta aqui, ó, lá no ITA. Agora, como eu estou indo por baixo, menos 225, certo? Então, agora eu vou olhar para minha função seno, que é positiva nesse meu quadrante, certo? Só que como eu estou indo por baixo aqui, ó, aqui eu só andei menos 225, não é esse sinal que eu vou usar, o negativo, porque a função seno, ela é positiva no segundo quadrante. Então, eu vou fazer o mesmo cálculo aqui, ó. Agora eu vou terminar aqui, ó. É o mesmo que o seno de menos 225, certo? Só que o seno de 225, remetendo aqui para o nosso primeiro quadrante, ó, ele vai dar lá no π sobre 4, ou no 45 aqui, ó. Ele é um simétrico no primeiro quadrante ao do 45. Então, esse valor aqui é igual ao seno de 45. Positivo, porque no segundo quadrante o seno é positivo. Então, é o mesmo valor. Então, aqui, a raiz de 2 sobre 2. E agora, vamos voltar aqui para o primeiro exercício aqui, ó. Que era o item A. Que era o seno de 45. Vamos comparar os dois aqui. Não sei se eu vou conseguir focar os dois aqui na minha câmera. Vamos ajustar aqui, ó. O seno de um arco positivo deu menos o do... lá no primeiro quadrante, menos seno de 45. O seno do mesmo arco, só que negativo, ele deu positivo. Usando essa relação aqui para concluir, você pode pegar todos os outros itens, os itens F, G e H,
que são os mesmos cálculos dos itens B, C e D, só que ao invés de ir para a volta positiva, você vai para a volta negativa, certo? Em vez de ir por cima, você vai por baixo no círculo trigonométrico. E aí você vai calcular a mesma coisa. E isso me permite concluir que vou pegar esse exemplo aqui, ó. O seno de 3.465 era igual a raiz de 2 sobre 2 negativo, ó. Estou pegando aqui do exercício do item A. Raiz de 2 sobre 2 negativo. O que aconteceu, ó? Quando eu troquei o sinal do seno para colocar negativo, ó, coloquei aqui era positivo, aqui é negativo. O que acontece? Inverte o sinal aqui, inverte o sinal aqui. Então, se é negativo aqui, aqui é positivo. Se é positivo aqui, aqui é negativo. É o mesmo valor, só que é com sinal trocado. Concluindo aí em relação ao exercício 10, já finalizando ele. Toda vez que eu tiver o seno de um ângulo ou o seno do mesmo ângulo, só que para o lado contrário, eles terão o mesmo valor. Ou seja, o seno de menos x é igual a menos o seno de x. Isso se dá, porque a gente vai estudar com um pouquinho mais de detalhe lá na frente, uma característica da função seno, que é a função seno é uma função ímpar. Função ímpar. Pela definiçãozinha de função ímpar, AF de menos x é igual a menos AF de x. É a mesma função, só que o sinal que estava aqui, ó, ele pode pular para fora sem problema nenhum e você consegue o mesmo cálculo. Então, concluindo, os itens B, C e D, os itens E, F, G e H, têm o mesmo valor dos itens A, B, C e D, só que com o sinal contrário. Ok?